O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. Que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos sentados um instante. Irmãos e irmãs, hoje é domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Isto é uma notícia feliz. O mundo deveria hoje estar parado para contemplar e celebrar isto. Os jornais deveriam estar transmitindo esta notícia. Especialmente hoje, uma particularidade feliz, que é a festa da Divina Misericórdia. O mundo que ignora isso não sabe o que perde ainda. Mas a dimensão mundana, que também de alguma forma entra em nós, precisa ser vencida pela mística do domingo, o primeiro dia da semana. E é pela mística da fé em Cristo Jesus que nós vencemos o mundo. Celebrando este tempo pascal, nós celebramos diferente daquilo que foi o retiro da Quaresma, que fizemos muito bem, de forma mais leve, de forma mais feliz,
porque tocamos de perto a vitória de Jesus. E estamos ouvindo hoje este trecho de João, onde narra duas aparições de Jesus. Você já pensou nisso? Jesus morreu e voltou. E é a única instituição no mundo que tem o seu líder que fez isso. Dominou a morte. Não há, não houve e nunca haverá uma instituição com esta configuração da Igreja de Cristo. Por isso nós já temos uma ideia, ou já tocamos em algo de experiência, do que pode ser o mistério da morte, que se torna em Cristo Jesus sinônimo de mistério de vida. Nosso Senhor morreu, foi e voltou. E neste tempo pascal, permaneceu com os discípulos durante 50 dias, convivendo, indo nas pescarias dos discípulos, falando pessoalmente com Pedro e se apresentando aos apóstolos, como nós lemos hoje em João 20. E veja, Jesus vem no primeiro dia da semana, deseja a paz aos seus discípulos. 8 dias depois, domingo de novo, primeiro dia da semana, novamente vem se reunir. Jesus está ressuscitado, mas se mostra fisicamente. Que sinal estrondoso é este? Que a gente pensa que sabe e somos reduzidos muitas vezes a uma mera ideia intelectual, porque o intelectualismo é uma praga que ronda a nossa sociedade. E falamos de Jesus ressuscitado, mas não nos abrimos o suficiente para nos deixarmos tocar por Ele. Quando olhamos para Tomé, que homem grande! Ele, o único entre os 12, ou os 11 melhor, tocou imediatamente Jesus quando ele apareceu. Os outros 10 todos ficaram com medo, confusos, e não tocaram a Jesus. Tomé é este que se superou em meio aos outros, e quando Jesus se mostra, imediatamente toca Jesus. Os demais Jesus teve que ficar convencendo: olha aqui, sou eu mesmo, dá um pedaço de peixe aí para mim comer, eu não sou fantasma não. Olhemos para Tomé, que homem de fé! E sabe por que Tomé não estava com a comunidade na primeira aparição de Jesus? Porque ele estava inconformado, trabalhando atrás de busca de resposta. O nosso mestre, a nossa esperança acabou. Eu não vou ficar aqui trancado esperando vir do céu um sinal. E se antecipou para buscar resposta. Inclusive desafiou os apóstolos quando ele voltou, disseram: vimos o Senhor. Se eu não ver e não tocar, não acreditarei. Homem determinado, que não teme em mostrar a sua fé pequena. E mesmo assim, superava os demais no índice de fé. E Jesus aceitou a provocação de Tomé. E fez, a partir deste gesto ousado de Tomé, a bem-aventurança. Feliz de quem vai crer sem me ver. Tomé, permita que façamos essa experiência. E Tomé imediatamente permitiu. Olhemos e imitemos Tomé.
Trabalhemos para que não fiquemos acomodados esperando somente soluções mágicas, mas sim olhemos para toda esta dimensão do significado do domingo. Impressionante, o Senhor do sábado ressuscita no domingo, o Senhor do sábado se reúne com seus discípulos e apóstolos no domingo. Os primeiros cristãos passaram a celebrar a ceia do Senhor, a missa no domingo, e ainda tem cristãos parados no templo guardando o sábado. Reduz a Bíblia a um manual de normas rígidas. Isto é ser antibíblicos. Como Deus é misericordioso. A missa é a maior festa da misericórdia. A missa é o centro e a irradiação do Criador, do Redentor e do Santificador, que procede da Trindade Santa. Precisamos, irmãos, ainda descobrir a missa, para que a gente possa, como os apóstolos, darmos a vida pela missa. São João, primeira carta, capítulo 5, está dizendo: para saber se amamos os irmãos, é preciso perceber se amamos primeiro a Deus. Só quem ama primeiro a Deus é capaz de amar o seu irmão. Que contundente esta palavra de João, na sua primeira carta, no capítulo 5. Tudo deve prescindir de Deus e da sua graça. Misericórdia é iminentemente perdão dos pecados. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo para perdoar pecados. Que magnífico, que estupenda esta palavra. O que nós mais precisamos de imediato é sim perdão dos nossos pecados. Mas a misericórdia vai para além disso. A misericórdia é a festa que celebramos na Eucaristia. Na missa está presente a dimensão criadora, está presente a encarnação de Jesus. Na missa está presente a vida pública de Jesus. Na missa está presente a paixão, morte e especialmente a ressurreição de Jesus. Então a missa é a maior festa que já pôde existir e não existirá maior. É por isso que o tentador persegue a missa, quer tirar a missa dos cristãos. E como no passado, hoje já vemos sinais de que é difícil celebrar a missa, porque as forças das trevas avançam cada dia mais pelo viés do intelectualismo, do paganismo, do ateísmo e estes ismos que tem, reduzindo a missa na consciência coletiva social de que a missa pode fazer mal à saúde. Mentira! A missa é o maior acontecimento da história. E alguns de nós também reduzimos a missa a sacrifício. Não é só sacrifício. O ponto nuclear é a cruz. Com certeza. Mas se paramos na cruz, a gente fica com os pés sem chão, porque Jesus antes da cruz se encarnou, aprendeu, conviveu numa família, numa comunidade, ensinou, profetizou
e então sofreu a paixão, a morte, e por excelência ressuscitou. Irmãos e irmãs, ouvimos o exemplo da primeira comunidade, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A comunidade é tão intensa na missa, na fração do pão, que produz os frutos do lava-pés. A missa foi instituída pela ação de Jesus, o Cordeiro, que instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, e depois partiu para o lava-pés. Assim vivia a primeira comunidade. A palavra, a fração do pão, era o distintivo nuclear da primeira comunidade. E depois, então, as necessidades de cada um eram supridas, de tal forma que a comunidade se tornara um só coração e uma só alma. A atitude de misericórdia é compreendermos isso e amarmos a Deus para conseguirmos amar os irmãos. A atitude nossa de se comprometer com esta comunidade sua, minha. Hoje, domingo do dizimista, a atitude de misericórdia é você entender que preciso participar integralmente da comunidade. A atitude de misericórdia é entender que a minha casa é a escola constante, permanente do Evangelho, da vida comum, dos gestos de amor que podemos fazer uns para com os outros, e que não é fácil, porque somos do mesmo barro e temos as nossas diferenças que precisam serem superadas pela ousadia do amor, que se interpõe entre os corações, mas que o ser humano tenha capacidade de crescer no amor. Reflitamos, irmãos e irmãs, sobre a divina misericórdia, que hoje está irradiando no mundo o amor de Deus, que perdoa os nossos pecados, que nos faz sentirmos-nos amados, porque conhecemos que procedemos, nascemos de Deus e para Deus retornaremos, porque nos dá a capacidade de amar a Deus e aos irmãos, e especialmente conservar e vivenciar este valor fundamental da fé, e a fé na Eucaristia, na Santa Missa, que jamais pode ser nos tirada ou alienada, porque o dom de Deus impresso, escrito no coração humano, ninguém pode roubar. Isto é essencialmente misericórdia divina. Amém.